Olá, bom dia. Segunda-feira, 19 de maio de 2025. Está no ar mais uma edição do Boletim de Notícias. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos juntos para conferir os principais destaques de hoje. A gente começa com imagens deste domingo que entraram para a história da igreja. Numa praça de São Pedro lotada, o Papa Leão XIV deu início ao seu ministério petrino e, pela primeira vez, andou de papamóvel saudando os fiéis e peregrinos. E em cerimônia marcada por grande emoção, o Papa começou neste domingo seu pontificado com uma Santa Missa na Praça de São Pedro. De acordo com o Vaticano, a cerimônia reuniu mais de 200 mil pessoas, entre chefes de Estado e fiéis. Danúbia Gleiser traz mais informações para a gente. Bom dia, Danúbia. Um bom dia a você e a todos. Amor e unidade foram as palavras destacadas pelo Papa Leão XIV nesta missa solene, que teve um rito muito particular, e sobre isso eu converso com o padre Alexandre Nunes, doutorando em teologia litúrgica, que esteve nessa celebração e concelebrou. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, saudação a todo o Brasil. Padre, qual o sentido desta missa solene? Essa missa dá início ao ministério petrino. Então não quer dizer que ele começa a ser papa agora, mas começa solenemente o seu trabalho como papa, a sua missão de pastorear a igreja, né? Como vimos nos outros dias, já deu discursos, encontros com várias pessoas, o corpo diplomático, mas solenemente, através da liturgia, que é a oração da igreja, ele começa a dar início ao seu ministério petrino. E dois objetos litúrgicos ganharam muito destaque nessa celebração. Fale um pouquinho sobre eles, o palio e o anel de pescador. Isso, dois cardeais entregaram ao Papa esses dois objetos. Primeiro, o palio, que é o símbolo do pastoreio dele, pastor das ovelhas, né? O evangelho também dessa missa falava, apacenta as minhas ovelhas, o próprio Cristo que pede a ele. Então, como ele é pastor, leva sobre seus ombros a ovelha. Por isso, tem a lã branca e as pontas negras, simbolizando as patinhas das ovelhas, aquelas ovelhas doentes, frágeis, que ele deve levar sobre os seus ombros, né? Aí estamos todos nós representados nesse símbolo litúrgico. Logo, o anel símbolo da missão dele, né? Não digo o poder, mas do trabalho que ele tem, da missão que ele tem de governar a igreja, né? E colocar todos dentro dessa rede. Ele pesca homens agora, por isso também tem o símbolo chamado anel do pescador, porque tem o símbolo das redes nas laterais e de São Pedro com as chaves, né? Esse é o símbolo também litúrgico da missão que ele acaba de iniciar. Padre, e na homilia ele falou de amor e unidade. O que o senhor pode destacar dessas palavras que o Santo Padre disse? Vemos aí que é o programa, né? Mais ou menos o programa do trabalho dele como Papa, da missão dele como Papa, e une o amor, onde Santo Agostinho falou tanto do amor, né? O amor que ele buscava fora e que estava dentro, o amor que ele encontrou tão tarde, tarde te amei, né? E o amor que une. Logo tem o tema da união, que é o lema dele, né? Como bispo, que ele leva também, traz agora como Papa. Então, ele vai buscar unir toda a igreja. Muito obrigada, Padre, pela sua participação. De nada, Deus abençoe a todos. Amém. É isso, é a canção nova no coração da igreja. Voltamos com você no estúdio. Também em Macau, na China, católicos se reuniram neste domingo para celebrar missa pelo início do pontificado do Papa Leão XIV. Nosso correspondente José Miguel Encarnação tem as informações. O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, convocou os fiéis de Macau para eles se juntarem na celebração da missa dominical na Sé Catedral, da qual o bispo é o pároco, para que rezassem e houvesse então uma missa de ação de graças cheia, plena de fé e de esperança pelo novo pontificado que agora então oficialmente iniciou. A eleição do Papa Leão XIV foi recebida em Macau com júbilo, uma eleição muito acompanhada não só pela comunidade portuguesa, mas também pelas comunidades macaense, chinesa, filipina e outras que aqui se encontram a residir e que aqui trabalham. Leão XIV é um Papa que começa o seu pontificado a falar principalmente para os fiéis, a dar uma esperança nova
a todos os fiéis depois da morte do querido Papa Francisco, quando neste ano também se celebra o Ano Santo, o Jubileu da Esperança, e assim também esta eleição é vista como uma nova era da Igreja Católica. Para os próximos dias estão então agendadas novas missas, como é habitual, e em todas elas, como é óbvio, o início do pontificado do novo Papa vai ser referido e os fiéis irão com certeza juntar-se mais uma vez para encherem as igrejas de Macau, até porque esta eleição tem trazido muitas pessoas. Neste fim de semana foi comemorado o centenário da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aqui em São Paulo, missas foram celebradas em ação de graças por esta data. Há 100 anos, a Igreja reconhecia oficialmente a santidade de Teresinha do Menino Jesus. Por isso, devotos da capital paulista lotaram a paróquia dedicada a Santa de Lisieux para dar graças a Deus pelo caminho de santidade ensinado por ela. Duas missas foram celebradas no último sábado, dia do centenário. A primeira delas, marcada pela presença das crianças. Penso que este centenário vai alimentar ainda mais a devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja. A sua espiritualidade da pequena via, do caminho espiritual, é alguma coisa de muito importante. Por ocasião dos 100 anos de canonização, Frei Patrício Ciadini também lançou um livro com trechos dos ensinamentos de Teresinha do Menino Jesus. Neste momento também escrevi o livro 100 Palavras de Santa Teresinha, onde através dessas palavras descobrimos a doutrina, a atualidade de Teresinha do Menino Jesus. A doutrina dela mais passa o tempo e mais atual, porque nós vivemos um período de medo e também um período da tecnologia. Então a gente não tem mais a possibilidade de conversar, de conhecer. E Teresinha tem o segredo da simplificação das coisas. Nos ajuda que a vida é muito mais bela quando é simples. Agora a gente vai para Brasília, porque o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que investiga novo caso suspeito de gripe aviária no Rio Grande do Sul. E a Câmara dos Deputados deve debater projeto que proíbe descontos automáticos em benefícios da Previdência Social. De Brasília, Liana Nunes tem os detalhes. Bom dia, Elane, a todos. Olha, o Ministério da Agricultura investiga um novo caso suspeito de gripe aviária em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. A propriedade afetada fica a menos de 3 quilômetros do foco inicial e passa por medidas rigorosas de contenção, como o descarte de aves e ovos, desinfecção e instalação de barreiras sanitárias. As amostras já foram enviadas para análise em São Paulo e o resultado deve sair nos próximos dias. Até o momento, o governo afirma que não há risco para a segurança alimentar nem impacto no comércio internacional. E agora sobre o INSS, a fraude bilionária que atingiu aposentados e pensionistas segue repercutindo no Congresso. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã a urgência de um projeto que proíbe os descontos automáticos nos benefícios, como mensalidades de associações. Já no Senado, cresce a pressão para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o esquema. A CPMI já conta com 269 assinaturas e aguarda apenas o aval do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A proposta ganhou força entre parlamentares da oposição e já recebe apoio de parte da base governista, mesmo com resistência do Palácio do Planalto. O objetivo é apurar quando e como esses descontos ilegais começaram e de quem é a responsabilidade. Elane. Obrigada, Liana. Veja agora a previsão do tempo para esta segunda-feira. No sul, há nuvens carregadas no oeste e centro-sul gaúchos. Chove de forma moderada em Porto Alegre, mas as pancadas diminuem ao longo do dia. Chuva fraca e isolada em Florianópolis e Curitiba. No sudeste, tempo firme e seco. À tarde faz calor nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas chove rápido em Vitória.
No centro-oeste, sol com poucas nuvens e muito calor em Mato Grosso e Goiás. Em Campo Grande e Cuiabá, os termômetros ficam acima dos 30 graus. Na região norte, tempo abafado, quente e com pancadas de chuva em Manaus, Boa Vista e Belém. Pode ter temporal na divisa entre o Amazonas, Amapá e Pará. Tempo firme e seco no Tocantins e entre o Acre e Rondônia. E no Nordeste, chuva frequente e volumosa no litoral, com alerta para Alagoas e Pernambuco, onde pode gerar transtornos, assim como em Aracaju e João Pessoa. Atenção também para São Luís, que pode ter chuva de moderada a forte, com rajadas de vento de até 70 km por hora. O Festival Hallelujah, no Rio de Janeiro, reuniu milhares de pessoas em 3 dias de festa. Organizado pela comunidade católica Shalom, o evento aconteceu no Terreirão do Samba, na Praça 11, e reuniu cerca de 30 mil pessoas. Olá, muito bom dia. Foi um encontro de fé, música e esperança no coração do Rio de Janeiro, que recebeu mais uma edição do Festival Hallelujah, um dos maiores encontros católicos do país, e que reuniu milhares de pessoas nos 3 dias de festa. Para falar comigo sobre estes 3 dias de festa, esse fim de semana maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, está o Padre Rômulo dos Anjos. Padre, fala pra gente, qual foi a sua experiência também, né, de estar aqui liderando, organizando, sendo um pastor para toda essa juventude, para todo esse povo que esteve aqui. Olha, o Hallelujah sempre nos traz uma experiência nova. Uma experiência que o próprio Deus nos proporciona. De uma festa que não acaba, porque o que nós experimentamos no Hallelujah não vai se acabar. Foram 3 dias, mas sabemos que tudo que vivemos, experimentamos e recebemos aqui vai continuar. E assim foi uma grande alegria viver mais uma edição, me sentir surpreendido por ela e ter a certeza de que no ano que vem teremos novamente e seremos novamente surpreendidos, porque o som da esperança se espalhou pela cidade maravilhosa. E nós sabemos que a esperança cristã, ela não engana, ela não ilude e ela não decepciona. E Deus não nos decepcionou, porque foi um kairós, que quer dizer um derramamento de graças aqui neste lugar. Então, estou muito feliz. Muito obrigado, Padre Rômulo. Vinícius Cruz, do Rio de Janeiro, e Jairo Reck para o Boletim de Notícia. A Missão Canção Nova de Fortaleza, no Ceará, reuniu diversas mulheres neste fim de semana para promover um encontro pessoal com Jesus. Com o tema Eis o Noivo, ide ao encontro, dezenas de mulheres participaram de 2 dias de retiro na Casa de Evangelização da Canção Nova, em Fortaleza. No evento, puderam conhecer mais sobre a força da perseverança na oração e como se preparar para receber o noivo, que é o Senhor. Entre os pregadores do encontro esteve a missionária Valdênia Vieira. A proposta busca levar as mulheres, de modo particular, a terem um encontro pessoal com Jesus, através do projeto Escola de Maria, que faz parte do plano de ação evangelizadora da Missão Canção Nova, na capital cearense. Faltam 6 dias para o Canção Nova Abraça São Paulo, encontro promovido pela Missão Canção Nova aqui na capital paulista. O evento acontece no dia 25 de maio, das 8 da manhã às 6h30 da noite, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Será uma jornada de oração, louvor e renovação espiritual com o tema A Esperança Não Decepciona. Ainda dá tempo para você se inscrever. Nós conversamos com o responsável pela Missão Canção Nova na capital paulista, Ítalo Magno, e nós vamos acompanhar. Esse ano tem um tema muito especial que vai nortear todo o nosso encontro, que é A Esperança Não Decepciona, que é baseado no título da bula do jubileu, né, que foi o ano proclamado pelo nosso querido Papa Francisco. Então, você é nosso convidado a estar conosco nesse dia. Teremos muitos convidados especiais. Teremos o Padre Wagner Ferreira, o nosso presidente da comunidade Canção Nova, Padre Adriano Zandoná, Padre Gilberto, Irmã Zélia, Ironi Spudaro e tantos outros convidados, né? Tantos músicos que estarão conosco nesse dia. Então, assim, vai ser um dia muito especial de renovação da fé, né? Um dia de oração, um dia de fraternidade.
E é claro, com sua presença, esse dia vai ser muito mais especial. Então, para estar conosco é muito simples. Você pode fazer sua inscrição através do site Simpla, né? Ou aqui na nossa casa de evangelização, que fica aqui em São Paulo, na rua Tamandaré 355, ou na nossa loja, que fica ali na Vila Mariana. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Claro, temos todo esse dia de oração, mas temos essa ação muito concreta, que esses alimentos posteriormente, eles serão oferecidos assim para tantas entidades que trabalham com arrecadação de alimentos para trabalhos sociais. Então a Canção Nova ela tem essa ação muito concreta, né? Então eu te convido a estar conosco, 25 de maio, a partir das 8 horas. Deus abençoe. É isso aí, obrigada por estar conosco. Amanhã a gente volta logo depois do Sorrindo para a Vida. E veja o boletim de notícias pelo YouTube Jornalismo Canção Nova. Acesse também noticias.cançãonova.com e o Instagram @CN Notícias e fique bem informado. Fique com Deus, ótimo dia, boa semana para você. Até amanhã.